Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, gente. No vídeo de hoje eu queria inaugurar um novo quadro aqui no meu canal. Um quadro em homenagem a um canal que eu gosto muito chamado Ocidente em Fúria. E em outras contas dele, ele tinha um quadro que eu gostava muito chamado Terça Agiológica, em que basicamente toda terça-feira o Paulo Cogos, apresentador do canal, ia lá e contava a biografia de algum santo específico. Só que infelizmente, como esse antigo canal dele já não existe mais, e logicamente esse quadro também não, eu queria reviver ele, ressuscitá-lo, digamos assim. Vai ser realmente uma homenagem a esse quadro, porque assim como um vídeo sobre curiosidades não é uma cópia, porque esse quadro já existe, logicamente então esse quadro que eu vou trazer no meu canal não vai ser uma cópia do Ocidente em Fúria, mas apenas uma homenagem a esse antigo quadro e realmente dizer que era muito bom e que eu realmente quis trazer ele de volta, só que dessa vez no meu canal. No caso hoje eu pensei em nós começarmos por uma santa que eu tenho muita afinidade, que é a Santa Teresa d'Ávila, fundadora dos Carmelitas Descalços, a primeira mulher a ser proclamada doutora da igreja e também padroeira dos professores. E como hoje eu vou contar a história de uma grande santa, eu quero fazer também aqui um antigo hábito que os grandes professores Olavo de Carvalho, Orlando Fedeli e Marcelo Andrade faziam antes de começar suas aulas, que era rezar para a maior de todas as santas, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila nasceu, como o próprio nome diz, em Ávila, que fica na Espanha, no ano 1515. Ela veio de uma família normal da época, de descendência judia, e a região onde ela morava era predominantemente de judeus. E a sua família era convertida ao catolicismo, mas mesmo que eles fossem convertidos à fé, eles buscavam esconder ela, porque os praticantes de outra religião eram muito perseguidos onde eles viviam. Mas isso não impediu de que Teresa e o seu irmão mais novo fossem criados desde muito novos na fé católica. E Santa Teresa d'Ávila, desde muito pequenininha, se mostrou uma verdadeira devota, porque ela rezava todos os dias com muita intensidade. Ela tinha uma comunhão profunda e íntima com Deus. Todos os dias ela conversava por horas e horas com Jesus Cristo. E mesmo que, assim como todas as outras crianças, ela gostasse muito de brincar, a sua maior diversão era de fato a oração, a prática da caridade e a meditação na palavra de Deus. Desde criança, ela nutria um forte hábito de leitura, coisa que ela manteve por toda a sua vida. E sua leitura favorita eram as Sagradas Escrituras e as biografias dos santos. O interesse que ela tinha pela religião era algo tão profundo que ela acreditava que a sua vocação estava mesmo voltada para Deus. E com isso, ela acabou convencendo seu irmão mais novo aos dois irem pregar o evangelho pelo mundo afora. Por vários dias, os dois saíram escondidos de suas casas e iam pregar o evangelho para qualquer pessoa que eles vissem na rua. Chegou um dia em que Teresa planejou que os dois fossem pregar o evangelho em uma região onde os cristãos eram muito perseguidos e até mesmo mortos. Só que quando os pais dos dois descobriram isso, eles impediram na hora. E eles acreditavam que Teresa não sabia do perigo de ir até aquela região. Só que mal sabiam os dois que Teresa tinha planejado ir até lá de propósito, porque ela queria alcançar a mesma glória dos santos mártires, o qual ela tanto admirava. Então, mesmo vivendo uma infância tão santa, infelizmente, quando Teresa tinha 14 anos de idade, sua mãe acaba falecendo, o que foi um grande choque para ela, porque ela amava muito a mãe e a mãe amava muito a filha. Então, juntando esse fato com o início da sua adolescência, Teresa acabou abandonando completamente a fé. A vida que ela tinha de oração e de caridade, ela deixou para trás e se entregou a uma vida de paixões e de pecados. Ela acabou se envolvendo muito com a literatura medieval. Ela acabou sonhando com príncipes e princesas, dragões, elfos, etc. Ela chegou realmente a sonhar em se casar e ter filhos, e a vida religiosa estava muito distante para ela. Ela realmente não enxergava mais ela fazendo isso, coisa que na infância encantava todo o coração dela. Porém,
quando ela tinha 20 anos de idade, após ver uma imagem de Jesus Cristo na cruz e se compadecer muito daquela imagem de sofrimento, e também após ler os comentários de São Jerônimo, ela acabou se reconvertendo novamente e acabou despertando mais uma vez o desejo de seu coração de se tornar religiosa. O problema é que o pai de Teresa não queria que ela se tornasse religiosa. Ele queria realmente que ela se casasse e tivesse filhos. Só que ela acabou fugindo de casa, contrariando o pai, e acabou entrando em um convento, onde fez os votos em 1537. Só que logo depois de fazer os votos, ela acaba ficando gravemente doente. O pai dela fica tão desesperado que ele começa a rezar incessantemente a São José pedindo para curar a filha. E mesmo depois dos médicos já terem dado Teresa como morta, ela acabou ficando repentinamente curada, e o pai dela ficou eternamente grato, e ele acabou aceitando que a filha se tornasse religiosa, e por isso ele morreu em paz. Com isso, Teresa, depois de curada, acabou entrando definitivamente para o convento, que era um lugar que tinha mais de 200 irmãs, e por conta disso, o falatório lá era imenso. Era muita conversação e pouca oração, muita festa, mas pouco silêncio, muita fofoca, mas pouca caridade. Isso era uma coisa que trouxe muito desgosto e decepção para Teresa, porque o sonho dela era entrar para uma vida de contemplação e de profunda oração, uma vida que ela pudesse realmente estar com uma comunhão profunda com Jesus, coisa que ela não encontrava lá. Ela era uma das irmãs mais jovens do convento, e mesmo assim ela era de longe a mais exemplar e a mais santa de todas. E mesmo que ela fosse tão disciplinada, as outras irmãs gostavam dela e tinham muita admiração e respeito. Elas realmente buscavam se inspirar em Teresa, mesmo que ela fosse muito mais nova que elas. E mesmo que Teresa não gostasse do hábito das suas irmãs, ela tinha muito carinho por todas elas e nunca tratou nenhuma delas mal. Ao contrário, a caridade que ela tinha para com suas irmãs era imensa e muito exemplar. Só que mesmo assim, a sua decepção que ela tinha com os hábitos do convento ainda continuava. E isso acabou realmente se confirmando em um dos seus milagres, no qual um dia, enquanto ela estava rezando em frente a uma imagem de Jesus na cruz, a qual ela tinha uma grande devoção, em que Jesus acabou se manifestando para ela e acabou a revelando o seu também desgosto pela mania que as irmãs dela tinham. E com isso ela acabou definitivamente querendo mudar de vez as regras que tinha naquela ordem. E assim, em 1562, ela acabou pedindo para o padre do convento onde ela habitava que ela acabasse construindo um novo convento, com novas irmãs. Só que isso foi muito atacado na época. Os padres e bispos não aceitaram essa mudança de Santa Teresa. Muitos a chamaram até mesmo ela de herege, porque acreditavam que ela estaria querendo mudar a tradição dos carmelitas, que era a ordem a qual ela pertencia. Só que ao mesmo tempo, a influência que ela teve foi muito grande, que ela acabou escrevendo muitas coisas em defesa dessa mudança. Santa Teresa d'Ávila era uma mulher profundamente estudiosa. Ainda em vida, ela era considerada por muitos como uma verdadeira teóloga e filósofa. E por isso, a influência que ela teve com seus escritos foi também muito positiva, e muitos apoiaram essa mudança. E por isso, no mesmo ano, ela acabou fazendo uma reforma na ordem carmelita e fundou o convento de São José, o qual ela também era profundamente devota. Santa Teresa d'Ávila, em um episódio da sua vida, ela vai dizer que nunca teve um único pedido em sua vida que São José não tenha atendido. E após fundar esse novo convento, a influência que ela teve foi cada vez maior, e o nome dela se espalhava cada vez mais. E ainda em vida, ela era considerada uma grande santa. E então, apenas 5 anos depois, ela já tinha fundado 17 novos mosteiros. Só que foi apenas em 1568 que ela fundou o primeiro convento dos Carmelitas Descalços, que era uma nova ordem, o qual ela fundou junto com São João da Cruz, o qual ela tinha uma profunda amizade. E esse homem também é um grande santo e grande doutor da igreja. E logo depois de fundar o primeiro convento dos Carmelitas Descalços, em 1568, ela ganhou autorização da Santa Sé para conseguir uma província autônoma, onde ela iria viver com os seus irmãos e irmãs Carmelitas Descalços. E agora, a partir de então, ela era a madre do lugar, e todos se inspiravam muito nela. E as suas obras passaram a ser cada vez mais lidas e estudadas por toda a Europa.
Uma das principais obras dela se chama Castelo Interior, no qual ela dá várias lições sobre a vida contemplativa e ensina como conviver em comunhão profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, ela nos apresenta um conceito chamado 7 moradas da alma, no qual ela diz que da primeira até a 7ª são graus, no qual o grau máximo, que seria a 7ª morada, é o grau de máxima santidade, no qual estamos mais unidos perfeitamente com Deus. E para ela, quanto mais elevada está as moradas da alma, mais você se assemelha ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E para quem estudar as 7 moradas da alma e analisar a biografia de Santa Teresa, vai saber nitidamente que ela estava sim na 7ª morada. Ela era uma santa no mais profundo sentido da palavra. E mesmo ela sendo tão unida a Deus, ela jamais se considerou superior a nenhuma de suas irmãs. Muito pelo contrário. A vida inteira ela disse que uma grande virtude que todos devem ter é considerar os outros superiores a nós, porque isso evita o orgulho e aumenta a humildade. Conta-se que, certa vez, quando ela estava indo de um mosteiro até o outro, em cima do seu burro, de repente, no meio do caminho, o burro acabou se levantando e acabou jogando Santa Teresa na lama. Ela ficou toda suja e então olhou para o céu e disse: Senhor Deus, por que deixaste isso acontecer? E então uma voz do céu respondeu: é assim que eu trato os meus amigos. E aí, Santa Teresa d'Ávila, num grau de humor, respondeu: é por isso que tens tão poucos. Isso é uma coisa engraçada, porque mostra a profunda amizade que Deus tinha com Santa Teresa e vice-versa. Mais do que uma filha ou uma serva, Santa Teresa d'Ávila era amiga de Deus. E eles brincam por conta disso. Aliás, a intimidade que ela tinha com Deus era tão grande que os dons espirituais que Deus deu a ela não eram poucos. São inúmeros episódios que contam que Santa Teresa ela tinha êxtase, que de repente ela ficava em transe, porque as experiências místicas que ela tinha o levavam quase que para outro mundo. Diz que ela ficava dias inteiros sem falar depois de certas experiências místicas. Ela também às vezes não sentia dor e se esquecia até de comer, tamanho era o seu grau de misticidade. Ela também conseguia ler os pensamentos e prever coisas que iam acontecer, porque tudo isso foram dons que Deus deu a ela. Inclusive, um dia, quando Santa Teresa estava em uma certa aridez e cansaço espiritual, o que mostra que até mesmo os santos têm isso, Santa Teresa não estava com vontade nenhuma de rezar, porque o hábito que ela estabeleceu no convento dela era que as irmãs tinham que ficar ao menos 1 hora por dia adorando Jesus Cristo. E nesse dia ela não estava com nenhuma vontade. Só que mesmo assim ela foi lá e pediu para suas irmãs para trancarem a porta da igreja para que ela não saísse de lá. Porque assim ela teria que obrigatoriamente ficar lá dentro. E só para ficar na presença de Jesus, ela ficou lá dentro contando os tijolos da igreja. Passado algumas semanas, o amor que ela tinha por Deus voltou com força total. E ela acabou realmente se arrependendo da sua aridez e cansaço espiritual e voltou completamente para Jesus, arrependida e o adorando completamente. Então, ela acabou perguntando para Jesus, de todos os dias da vida dela, qual foi o dia que ele a amou mais. Jesus então respondeu que foi no dia em que ela permaneceu na presença dele, mesmo contra a vontade dela, apenas para ela conseguir ficar unida a ele. Também é dito que 4 anos antes dela morrer, Deus a revelou a data e a hora da sua morte, que foi no dia 4 de outubro de 1582. E conta-se que 3 dias antes de morrer, Santa Teresa d'Ávila, enquanto conversava com a beata Ana de São Bartolomeu, disse: finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte. E ela então olhou para o céu e disse: Senhor, eis o momento, a hora em que nós finalmente iremos nos ver face a face. 3 dias depois, ela faleceu. E as irmãs dela, que a amavam profundamente como uma verdadeira mãe, se comoveram profundamente pela perda. Só que ao mesmo tempo também ficaram felizes, porque elas tinham plena certeza de que Santa Teresa d'Ávila havia alcançado uma honra e glória eterna no céu, e muito alta. Ela foi beatificada em 1614, canonizada em 1622 e proclamada doutora da Igreja em 1970,
Este é um título que apenas 37 pessoas têm em toda a história da Igreja Católica, e Santa Teresa d'Ávila foi a primeira mulher a obter esse grandioso título. E por último, para encerrar de forma ainda mais positiva, eu gostaria de mostrar essa belíssima frase de Santa Teresa, no qual ela diz: "Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não passa. A paciência, por fim, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta." Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Amém.